Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de novembro de 2013, domingo. O verbete de hoje é de número 2844. Ele tem 6 páginas, 51 logias e 22 máximas. O tema, autosseriedade, da especialidade autodeterminologia. Quem redigiu o verbete, professor Jorge Rogoski, o verbetógrafo, ao qual nós damos as boas-vindas aqui ao tertuliário. Está muito bem acompanhado pela sua irmã Crisela. O professor Jorge, ele é graduado em Tecnologia de Processamento de Dados, mestre em Informática, natural de Campo Mourão, voluntário da Conscienciologia desde 2001, docente da Conscienciologia desde 2002 e tenepsista desde 2012. A autosseriedade é a postura da consciência, homem ou mulher, de autodeterminação e desvelo nos altos desempenhos íntimos e nas obrigações interconscienciais, mantendo autocoerência resoluta com disciplina, siso, sobriedade, tenacidade e resiliência perante os autocompromissos assumidos. O holopensene pessoal da seriedade consigo próprio. A pensenidade centrada no alto megafoco. A paraforma holopensênica. O holopensene empreendedor. O materpensene realizador. O cumprimento das metas e dos objetivos conscienciais. A conservação da homeostase holossomática nos diversos contextos intrafísicos. O empenho proexolíneo em acertar nas escolhas os melhores meios para os fins interassistenciais. A determinação em autossuperar-se apesar dos percalços, dos tropeços, das quedas e da poeira levantada. O comedimento sofreando a seriedade soturna. O autodesperdício inerente à atitude patológica de quem não sabe o rumo da própria vida. O bom humor discernido nas atitudes sérias. O incomplexes pré-anunciado perante o alto desempenho proexológico tíbio por falta de seriedade na condução dos próprios afazeres. O complexes advindo das atitudes de desvelo às conquistas evolutivas. A morexis merecida perante a autosseriedade. A autosseriedade pré-ressomática do intermissivista autolúcido, a autoprontidão para os contatos extrafísicos providenciais, o atilamento para a recuperação de cons indispensáveis à autoevolução, a melex corroboradora de auto-omissões e a primener confirmadora dos acertos evolutivos. Gostaríamos de destacar que na fatologia, o autor conseguiu o máximo de 20 linhas. Na seção do detalhismo apresenta 15 máximos. E na argumentologia, na página 19, no item taxologia, o autor apresenta 13 variáveis de manifestação pessoal, seguidas de perguntas sugeridas para avaliação da autosseriedade. Bem interessante essa listagem de perguntas autoconscienciométricas, E na sequência, no item caracterologia, são apresentadas 18 alcunhas estigmatizantes que podem, por vezes, estar associadas à falta da autosseriedade. Também bem interessante essa listagem que o professor Jorge apresenta. No item remissiologia, nós destacamos alavancagem da proexis, autoesforço convergente, autocentramento consciencial, autocompromisso multidimensional e reciclofilia. Frase enfática. A autosseriedade cosmoeticamente direcionada de modo resoluto e assentado na vida pessoal é ferramenta insubstituível para o completismo existencial do intermissivista autocrítico lúcido. Destacar que a frase enfática também está esteticamente perfeita. Você manifesta a condição resoluta da autosseriedade com autoconsciência cosmoética? Desde quando?
e a bibliografia específica apresenta 3 itens. Na mega-análise feita pelo professor João Paulo, comprometimento, autocentramento, auto-organização, autodesassédio, autodisciplina, autocoerência, autoconsciência, exemplarismo, abnegação, sobriedade, maturidade, autocriticidade, responsabilidade, priorupensenidade, lúcido-pensenidade, autoincorruptibilidade, conscienciometrologia, autodeterminologia, materpensenologia e proexologia. Mas passa a palavra, Jorge, só vamos fazer aqui alguns convites. A Apex convida a todos para o curso Identificação das Diretrizes da Proexis. É o último curso deste ano, que acontece nos dias 23 e 24 de novembro, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento, e tem como objetivo esse curso proporcionar uma reflexão sobre os fatores determinantes do conteúdo da Proexis e a identidade interassistencial, visando justamente facilitar o completismo existencial. Então, para mais informações e inscrições, procurem a recepção do CAEC ou no site da Apex, www.apexinternacional.org. E um outro convite vai para as pessoas que têm interesse na elaboração, implantação, até mesmo revisão do Código Pessoal de Cosmoética. Então, no final de semana do dia 29 de novembro a 1º de dezembro, inicia-se uma nova turma do curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Esse é um curso em 2 módulos, então o primeiro módulo será nesse último final de semana de novembro, e o segundo módulo dia 31 de janeiro a 2 de fevereiro de 2014. E o objetivo desse curso é oferecer práticas para elaboração e aperfeiçoamento do CPC, com auxílio e acompanhamento de uma equipe docente especializada. O curso apresenta apenas 12 vagas e, para mais informações, vocês podem procurar também a recepção do CAEC ou através do e-mail caec@caec.org. Então, Jorge, você pode compartilhar conosco qual foi assim a motivação, o contexto, o que te levou a escrever esse verbete? Por que a escolha desse tema? Em 2005 ou 2006, na consciencioterapia, o consciencioterapeuta me perguntou se eu me levava a sério. E, na época, a pergunta me causou espécie. Eu não sabia nem o que era me levar a sério, se levar a sério, né? E, naquele período, a pergunta ficou latente. E depois que eu retomei tarefa em Brasília, alguns meses depois do início da retomada do voluntariado e dos trabalhos, durante um PDP, eu caiu a ficha. Eu consegui definir o que era se levar a sério, vi as posturas associadas com a autosseriedade, e comecei a aprofundar o tema, pessoalmente, né, individualmente. E, eventualmente, eu vi que aquilo foi uma reciclagem muito importante para mim. E resolvi registrar, né, na forma de um verbete. Então, foi um processo íntimo que demorou alguns anos, mas que teve um resultado muito positivo do ponto de vista pessoal. Fruto de uma autopesquisa, de investimento na sua autopesquisa. Foi. Então, aí, sincronicamente, a primeira pergunta que a gente tem para te fazer, de um teletertuliano, justamente sobre a frase que se coloca aqui na coloquiologia, e ele, então, esse teletertuliano pergunta: poderia explicar melhor a pergunta acachapante de efeito imediato retardado? Você se leva a sério? Foi a experiência pessoal essa. Para mim, a pergunta teve efeito retardado. Eu acho que para algumas pessoas pode ter efeito imediato,
mas não foi a minha experiência. Embora ela tenha causado espécie e tenha ficado latente, e eu levei anos até chegar em alguma conclusão a respeito dela, ela provocou uma reciclagem muito profunda e uma mudança de postura diante do voluntariado, da interassistencialidade, das reciclagens, da autopesquisa, em vários aspectos. Então, para mim, ela é uma pergunta acachapante, em virtude do resultado, da consequência positiva. É interessante que você falou que teve um efeito mais imediato, né? Não tão imediato, mas ela ficou ali, parece que latente, né? na sua intraconsciencialidade. Ela, periodicamente ou regularmente, voltava à tona. Nunca foi esquecida. E, durante o PDP, foi que começou a aparecerem os esclarecimentos, né? Eu acho que eu devia estar predisposto, e os amparadores me ajudaram a compreender o processo da autosseriedade. O PDP é um curso que visa o desenvolvimento parapsíquico, não é isso? Isso, exatamente. O curso do IPC, Práticas do Parapsiquismo. Então, foi no momento que você estava trabalhando com o seu parapsiquismo que a ficha caiu, que as ideias ficaram mais claras. Isso, exatamente. Era um dos módulos, eu não me lembro qual era o módulo, mas durante o fim de semana daquele módulo, eu posso até procurar resgatar isso, né? Eu tinha até esqueci. Mas durante o fim de semana em que aquele módulo estava em andamento, vieram as ideias, os conceitos e a importância, né? Para mim, a autosseriedade é muito importante, agora que eu entendi. Na sequência, Célia Tertuliano pergunta, na coloquiologia ainda, a acusação revoltosa, fulano não é sério. E quando o bom humor do fulano é visto como falta de seriedade, a exemplo de um humorista no seu dia a dia? A seriedade não é para ser sisuda, não é para ser sinônimo de mau humor ou sinônimo de sisudez. A autosseriedade precisa ser uma postura leve, fluida, tranquila. É mais o autocomprometimento, o acompanhamento das responsabilidades e a manifestação, né, de acordo com o ambiente, de acordo com a situação, mas dentro da cosmoética e dentro da responsabilidade com a própria proexis, com o que foi assumido no intermissivo, ou mesmo que não seja uma situação dessas, uma responsabilidade perante a vida. O excesso de piadas, de brincadeiras, pode não ser adequado perante a autosseriedade em várias situações. Então, é preciso fazer uma avaliação caso a caso. O humor é muito bom e torna a vida mais leve, pode desassediar situações, inclusive, mas se ele se tornar o tônus de determinado grupo ou da manifestação de uma pessoa, eu acho que tem alguma coisa errada. Tanto é que você coloca aqui na página 16, na fatologia, você coloca o bom humor discernido nas atitudes sérias, né? E no início lá você também menciona, né, na própria página 16, na fatologia, o comedimento sofreando a seriedade soturna. Então, esse contraponto realmente da sisudez, do mau humor com a condição da seriedade, é interessante de ser feito, porque o bom humor é uma técnica evolutiva, né? O bom humor é uma técnica de desassédio. Como você mesmo disse, só não pode se tornar uma fuga ao autoenfrentamento, às questões sérias da proeza, da evolução. Seguramente, né? Seguramente. Tem muita gente que foge no bom humor, faz piada de tudo e está mais se esquivando do que se enfrentando, encarando a realidade que precisa ser, às vezes, observada e trabalhada, né? Mesmo. Ainda na fatologia, na página 15, Jorge, como podemos otimizar, na última linha da fatologia, da página 15, como podemos otimizar a cosmovisão intuitiva do processo evolutivo, prevenindo o desviacionismo e a demissão antievolutiva? Podia repetir, por favor? Ele gostaria que você explicasse como que pode otimizar
essa cosmovisão intuitiva que você menciona no final aqui da fatologia na página 15, né? Você fala cosmovisão intuitiva do processo evolutivo, prevenindo o desviacionismo e a demissão anti-evolutiva. Então, ele quer saber como que a gente otimiza isso, que tipo de atitudes pode favorecer essa cosmovisão, né? Bom, eu acho que a primeira postura para melhorar essa cosmovisão intuitiva é se reconhecer, se definir, entender o que a gente é, ou a paraprocedência, quais são os compromissos assumidos, o tipo de intermissão que a gente fez, que a pessoa fez. Então, é um processo de autopesquisa. Entender as responsabilidades e assumir essas responsabilidades. Eu entendo assim, há consins que chegam na conscienciologia precocemente, jovens são os inversores, e há consins que chegam mais tarde, que são os reciclantes, e eu vejo que existe algumas consins dessas que têm um vínculo com a conscienciologia, com as ideias da paraprocedência, que não esvanecem, que não acabam, que são perenes. Há outros que têm um vínculo aparentemente mais fraco e às vezes desviam. Às vezes desviam e demoram para voltar. E os que têm um vínculo mais forte, eventualmente desviam por contingências que têm que ser atendidas, mas a ideia está latente, continua sempre, não conseguem esquecer ou não conseguem fugir, vamos dizer assim, da conscienciologia e das próprias responsabilidades. Então, é isso que eu chamo de cosmovisão intuitiva. É essa conexão, essa ligação permanente, ostensiva com as ideias libertárias da conscienciologia. Relativas à paraprocedência. Relativas à paraprocedência, às cláusulas proéxicas. Exatamente, curso intermissivo, tudo isso. Então, eu acho que a melhor forma é fazer autopesquisa e fazer interassistência. A maneira mais fácil é entrar no voluntariado em uma instituição conscienciocêntrica, porque aí vai estar vinculado com a TARES, com as ideias, vai ter o grupo evolutivo ali próximo, no sistema de interdependência, se ajudando, e vai ser mais fácil de manter as ideias e ter os amparadores de função auxiliando a pessoa a ficar focada, ou a estar sempre dentro do holopensene ao qual ela se predispôs antes da ressoma. Se predispôs a atuar, né, antes da ressoma. Então, aqui na página 16, na fatologia, você menciona, na quarta linha de baixo para cima, você menciona o oportuno reencontro do grupo evolutivo. Você pensa que esse reencontro com o grupo evolutivo também é uma das maneiras de otimizar essa cosmovisão intuitiva? Sem dúvida, sem dúvida. Esse reencontro é fundamental e não deve ser desprezado. No meu entendimento, ele tem que ser priorizado. Se manter junto das companhias evolutivas, dos companheiros já de várias vidas, e principalmente dos companheiros da última intermissão, é fundamental, né? Porque, a princípio, a Maxi Proexis grupal é composta por esses colegas todos que estão trabalhando juntos, agora aqui no intrafísico, e os que ficaram no extrafísico, né? Agora, Jorge, na página 16, ainda no item fatologia, na 7ª linha, página 16, 7ª linha. O que vem a ser a apagogia mantenedora de atos autocorruptos? Ela é a base das automimeses patológicas? É exatamente isso. A apagogia é uma das bases da automimese. A apagogia é um verbete. E a apagogia é aquela tentativa de redução de uma questão a outra para minimizar o problema, a fuga do cerne da questão que precisa ser enfrentada, e pode causar desvio de proexis, porque a pessoa fica se esquivando em vez de se autoenfrentar. Então, é uma das principais causas da automimese, né? Porque a apagogia
promove justamente a manutenção, né, das autocorrupções pessoais. A pessoa não quer se enfrentar. Ela, por alguma razão, ela acha que... na verdade, ela não acha. Às vezes é até um processo meio inconsciente, mas também depende de autopesquisa. E há vários cursos que podem auxiliar também nesse aprofundamento da autopesquisa ou a consciência-terapia para procurar escapar do auto-boicote, né? É um auto-boicote, uma autossabotagem, do ponto de vista da Proexis, da manifestação preparada para esta vida, né? Ô Jorge, só uma questão aqui. Autosseriedade não seria também só ausência de traços infantis e maturidade, né? Ou estaria dentro aí? Faz parte também. Faz parte também a manutenção a manifestação mais madura. Não é só a responsabilidade com a Proexis. Eu acho que o amadurecimento, quando a pessoa começa a se manifestar de forma mais séria perante as responsabilidades assumidas durante o curso intermissivo, envolve também uma postura mais adulta. Pois é, mas a pessoa que ainda mantém o perfil, então, ainda de infantilismo, ela está encaixada aqui, ou seja, está faltando essa autosseriedade aqui, né? É automático, seria isso? Essa relação? Eu acho que seria bom analisar o caso específico. Mas você não faz essa relação direta? Não faço essa relação direta, mas da minha observação, eu vejo que todo mundo que manifesta autosseriedade, que está realmente comprometido com a própria Proexis, não se manifesta de forma infantil. Tá. Se manifesta já de forma adulta, né, com seriedade e siso nos momentos em que precisa ter siso, bom humor nos momentos em que é apropriado bom humor e assim por diante. Mas a predominância é uma manifestação madura, adulta. Você acha que esse bom humor aí é que pode, às vezes, enganar, né? O bom humor é um grande disfarce para as autocorrupções. Tá. Ele pode ser, se for mal empregado. Patológico, né? Aquele bom humor, justamente, que desvia do assunto, né? Aquele bom humor que, como você falou, é utilizado como fuga, né? Às vezes de questões mais sérias, né? Agora, o bom humor homeostático, o bom humor sadio é uma alavanca, né? Do ponto de vista evolutivo, né? Claro. Eu estou falando assim do piadista crônico, aquele que gosta de fazer brincadeira sobre tudo e está sempre dispersando o assunto que devia ser abordado, né? Aquele que, como é que é? Perde o amigo, mas não perde uma piada, não é isso? Esse é um exemplo clássico, Oi, tudo bom? Oi, Tânia, tudo bem? Tudo jóia. Olha só, eu tenho uma questão para você aqui na Fatologia, na página 16. É na sexta linha de baixo para cima, tá? Você colocou aqui a GESCOM automimética. Você pode falar um pouco disso, dar alguns exemplos do que você quis trazer para a gente? A GESCOM, a gestação consciencial que a Consim está repetindo. Já foi trabalhada em uma vida anterior e ela está repetindo. Às vezes é uma GESCOM até interessante, mas ela está... Fora do tempo. Fora do tempo, é anacrônica, é ultrapassada. Ela já devia estar trabalhando com questões novas. Você se descobriu fazendo alguma GESCOM automimética? Não. Por que você colocou isso aí? Né? Por que eu coloquei a GESCOM automimética aqui? Porque se a pessoa não assume o vínculo que tem com a paraprocedência e não se manifesta dentro do que ela assumiu antes da ressoma, ela vai repetir o passado. Ela não vai trazer os neovalores, não vai trazer as neocláusulas do intermissivo e tende a repetir alguma coisa que ela já fez anteriormente. Tá. É nesse sentido. Tá, Jorge, muito obrigada. Parabéns, hein? Obrigado. Jorge, aqui em Principiologia, dá para você aprofundar mais o princípio pessoal da seriedade orçamentária?
O princípio pessoal da seriedade orçamentária é a questão da Consim cuidar adequadamente da própria economicidade, da autossustentabilidade. É muito comum na SOCIM, hoje em dia, as pessoas se descuidarem financeiramente ou não fazerem o pé de meia de forma adequada e se lançarem em algum projeto e depois terem que voltar atrás. Falta de planejamento, ou inexperiência, há vários fatores que concorrem para esse tipo de problema, de dificuldade orçamentária pessoal, de autofinanciamento, de autossustentabilidade e dos dependentes, se houver dependentes, né? Então, eu acho que essa é uma questão das mais sérias para o proexista. E aí você faz esse link com o levar-se a sério. Então, se a pessoa ela é perdulária, se ela não tem prioridades, ela acaba naquele gasto, às vezes que nem compromete tanto o orçamento, vamos supor, ela pode terminar o mês no azul, mas ela, sendo perdulária, ela não está se levando a sério? Não está levando a sério os compromissos, é isso? A Proexis precisa de organização cronêmica, organização com relação às manifestações em geral e precisa de organização financeira. Senão a pessoa prioriza um passeio para a praia e acaba não conseguindo comprar os livros da biblioteca pessoal ou participar de um curso que era necessário ou se qualificar para determinada atuação dentro da Conscienciologia ou na SOCIM, que seria um processo alavancador da consecução proexológica. Então, a visão da própria Proexis, das responsabilidades assumidas, eu entendo como sendo parte da autosseriedade. E dentro de todos os aspectos envolvidos da auto-organização, está a organização financeira. Tem que ter seriedade orçamentária do ponto de vista da consecução proexológica. Jorge, na página 16, em tecnologia, você pode ampliar mais sobre a técnica ciclotímica da tentativa, erro e acerto? É a tenacidade da pessoa e a resiliência, porque nesta dimensão é impossível não errar, né? Todo mundo vai cometer erro aqui. O serenão que ainda está aqui ainda tem alguma coisa para corrigir, teoricamente, então, às vezes, não necessariamente vai ser erros que ele vai cometer, mas, enfim, tem alguma coisa para resolver. Então, enquanto a gente não for consciência livre, eu entendo que a gente vai trabalhar nesse ciclo de tentativa, às vezes erra, às vezes acerta, quando erra, precisa tentar novamente, às vezes erra de novo, tenta várias abordagens, pode errar 2, 3, eventualmente acerta. Então, tem que ter tenacidade, resistência. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. Se a pessoa começa a errar e fica com medo, ela pode enveredar pela síndrome da mediocrização ou alguma outra síndrome dessas que acarrete medo de tentar novamente por ter temor, por se frustrar ou de incorrer em erro. Às vezes a pessoa orgulhosa pode ter esse tipo de dificuldade. Então, é entender que isso faz parte do nosso processo. Não dá para escapar disso. Agora, dentro desse trinômio, tentativa, erro, acerto, a gente poderia dizer que na conduta autosséria, na autosseriedade, a tendência é nós irmos diminuindo mais os nossos erros, aprendendo com eles e aumentando a nossa taxa de acertos? Isso poderia ser um diagnóstico de uma postura autosséria? Com certeza. A autosseriedade implica melhor planejamento das ações, implica melhor autopreparação, implica a avaliação melhor do contexto onde a gente vai atuar. Todas essas variáveis e outras mais vão contribuir para a redução de erros e aumento de acertos.
E o aprendizado com o próprio erro, né? Quer dizer, a pessoa tem que levar a sério o erro dela para ela poder não repeti-lo, não é isso? Poder acertar na próxima. O erro é a oportunidade de aprendizado sempre, né? Não é para se lamentar, é para... igual Thomas Edison, né, falava, eu li. Mais um experimento que ele errava na descoberta da utilização da eletricidade para iluminação, né? Dos 1000 e tantos, ele sempre tinha uma postura positiva. Ele falou, estou menos 100 mais próximo do objetivo. Na maioria das vezes, a gente fica frustrado, né? Se vitimiza, ao invés de analisar o caminho que a gente fez e que redundou no erro, porque é aí que você vai se corrigindo, você vai vendo a forma, né, mental, o teu modelo mental que te levou àquilo. Mas quando você, né, na resposta anterior, quando você evocou aí as consciências mais evoluídas, né, eu fiquei pensando aqui, a relação delas, vamos supor, conosco. Muitas coisas foram planejadas e eu acho que nós não estamos, né, cumprindo tudo da forma como deveria, certo? A parte intrafísica, vamos pôr assim. Quer dizer, num contexto extrafísico, pode ser que algumas coisas tenham redundado em erro. Dá para entender o que eu quis chegar? Vamos supor, planejamos fazer determinada coisa aqui no intrafísico. Lá no extrafísico, junto com os nossos amparadores evoluciólogos. Só que aqui a coisa não se deu. Entendeu? Então, eu acho que essa, e eu acredito, né, pela minha experiência dessa relação com os amparadores, eu não vejo eles com essa postura assim do erro, sabe? Porque toda vez que eu vou tentar de novo, que eu evoco aquele compromisso, aquele comprometimento, eu gostei aqui na definição que você colocou, o comprometimento, o autocomprometimento, aí eu sinto imediatamente a presença deles, o aporte energético que eles dão, a sinalética para falar, olha, a gente está aqui contigo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter em termos pessoais, nessa coisa de tentativa e erro, não deixar, né, não nos deixar frustrar, desistir, dar um tempo. Desmotivar, entendeu? Né? Desmotivar. Mas eu penso que nesse planejamento, sabe, Malu, já deve ser previsto uma margem de erro. Entendeu? Né? Nesse max planejamento, a hipótese que eu tenho é que é previsto uma certa margem de erro, e aí tem o plano A, o plano B, o plano C, e por aí vai. Já que ele falou de orçamento, né? Da mesma forma que nos orçamentos a gente sempre coloca lá uma margem Isso. De 10%, Isso. de algo que dá certo, tanto em termos de dinheiro como em termos de tempo. Né? Realizações também tem essa margem. Tem... A pessoa precisa procurar se livrar, por exemplo, de resquícios religiosos ou de perfeccionismo, uma certa forma de rigidez que gera um auto-boicote quando ela erra. Ela se cobra demais porque errou, por exemplo, e em vez de seguir adiante, fica, como você disse, num processo de auto-vitimização. Então, tem que desdramatizar e ir adiante. Isso é normal, né? Assumir que a gente vai errar e procurar minimizar cada vez mais conforme vai acertando, conforme vai fazendo os planejamentos das ações futuras. Jorge, aqui é Luiz. Aqui na página 16, em detalhismo, voluntariologia, você coloca o voluntário autoconsciente retomador de tarefa. Então, estou aqui colocando que deve ser o seu caso. E quais foram as principais dificuldades na retomada de tarefa em relação à autosseriedade? Quais foram os percalços até você retomar a tarefa? Eu estou considerando que isso é uma manifestação já da autosseriedade. Mas até chegar aí nesse ponto. Teve o processo pessoal mesmo, né, de reencontrar o grupo numa outra situação, né? Eu fiquei aproximadamente 4 anos até
desenvolver as condições para eu poder retomar, né, a tarefa. E, então, tinha o processo de... como é que eu vou dizer? A falta de desembaraço, um pouco de pressão íntima, né, a autocobrança por ter tido que... Enfim, não ter conseguido manter o voluntariado durante o período que eu me afastei. Então, essa foi uma dificuldade. O lado positivo, e que foi surpreendente para mim, foi diferente da minha expectativa, é que houve um investimento muito grande da multidimensionalidade a partir do momento que eu resolvi retomar a tarefa. Houve um aporte de amparo, de interassistencialidade multidimensional muito grande. E eu acho que essa foi uma das razões porque eu acabei chegando nesse verbete, nesse tema, na autosseriedade. O apoio era muito ostensivo. E houve outro curso, durante esse período que eu estava lá em Brasília, em que a professora... eu comentei isso com ela, que estava caminhando mais rápido do que eu imaginava que seria, que eu pensei que fosse ser mais difícil retomar a tarefa, e ela me esclareceu que eu estava me impondo limites, não o grupo ou a multidimensionalidade. Então, era para eu parar com aquela imaturidade, com a vergonha de ter me afastado, né, com esse processo emocional imaturo, e levar adiante o processo com todo o gás, com toda a energia, com toda a volicionina. E isso acabou sendo muito positivo. No início, eu me enganei com relação a mim mesmo e como que seria a retomada de tarefa, né? Então, foi bastante positivo. Ok, obrigado. E retomador de tarefas, casualmente, ontem e hoje, no congresso do IPC, 2 pessoas apresentaram sua problemática particular com relação a esse assunto. Então, é interessante citar. Então, aproveitando, eu tenho umas dúvidas aqui. Queria perguntar no antagonismo, o terceiro antagonismo, se é autorrepsia ou é autoasepsia, ou é isso aí mesmo? Podia ampliar, explicar o que é? A arrepsia é o estado de dúvida, de incerteza, de hesitação, é a falta de posicionamento pessoal. Então, o antagonismo autarrepsia, homeostase consciencial, ele denota que não é possível a pessoa ter homeostase consciencial se ela está em cima do muro, se ela não se posiciona, se ela não mostra ou demonstra ou assume posturas para firmar o posicionamento dela, o que ela quer, o que ela acha, o que ela vai fazer. Tá bom. Poderia, então, explicar o segundo paradoxo da consciência intermissivista, poder atuar vulgarmente, etc., negligenciando o incremento do patrimônio pessoal? Pois é, a consciência intermissivista chegou no extrafísico com mérito suficiente para ir fazer o intermissivo. Participou de um curso intermissivo, se preparou e, teoricamente, vai ressomar aqui com uma bagagem evolutiva, consciencial, razoável. Mesmo assim, ela pode negligenciar tudo isso, dar as costas para toda a preparação que ela teve, oportunidade evolutiva, o curso intermissivo em uma comunidade extrafísica um pouco melhor, um pouco mais avançada, e viver na sociem patológica, dentro das coleiras do ego, no automimetismo, né, desprezando tudo que ela fez. Então, o paradoxo é esse, a pessoa bem preparada que negligencia e não honra o que ela recebeu, né? Tá bom, obrigado. Jorge, na efeitologia, na página 17, no final da primeira linha, pede para você fazer uma síntese sobre o efeito halo da interassistencialidade consciencial. O efeito halo da interassistencialidade consciencial. Isso daqui, enfim, toda ação interassistencial, por exemplo, no caso da interassistência, da assistência que eu recebi dos amparadores, do acolhimento na minha retomada de tarefa,
Isso repercutiu e está repercutindo até hoje, por exemplo, na minha requalificação docente, nesse verbete, nas outras autopesquisas que eu estou fazendo e apresentações. Então, aquele aporte que eu recebi de assistência no início está sendo ampliado. Muitas consciências já receberam assistência a partir daquele movimento inicial que me favoreceu. E isso também acontece no movimento interassistencial de cada um de nós, né? Quando a gente assiste uma pessoa, aquela pessoa se sente bem, repercute multidimensionalmente e vai beneficiar mais pessoas em volta. Então, uma ação positiva, ela tem essa possibilidade quase sempre de se expandir, né? Reverberar. Na fatologia, na página 15, na terceira linha, você pode relatar sobre essa conservação da homeostase holossomática nos diversos contextos intrafísicos? Pois é. A conservação da homeostase holossomática nos diversos contextos intrafísicos é uma conquista da autosseriedade. Uma vez que a pessoa se autodefine, assume seus compromissos evolutivos, proéxicos, ela vai se tornar mais equilibrada. Ela reduz a autoconflituosidade, reduz as dúvidas que ela tem quanto à própria manifestação, tende a ter mais certeza do que está fazendo e, com isso, ela consegue ser mais homeostática onde ela se manifesta, seja onde for. Ela tende a se manifestar de forma mais coerente, por mais tempo. Eventualmente, é óbvio, vão surgir conflitos. Conforme a autopesquisa vai se ampliando, vão ser descobertos novos entraves, novos trafares que têm que ser trabalhados. Mas, no geral, a pessoa, dentro dos compromissos já assumidos e entendendo o que ela veio fazer aqui e se portando de forma responsável com relação àquilo, ela vai ficar mais homeostática. É uma consequência natural. A gente pode dizer, então, que essa autosseriedade, esse autocompromisso, né, consigo mesmo, leva a uma postura de maior autossuficiência, leva a uma postura de maior autoconfiança, né? Que até você menciona aqui a determinação na superação, mesmo com os percalços, né, os tropeços, o levantar de poeira. Isso, autoconfiança, segurança, mas, enfim, e até perante os outros, né? Não só perante si mesmo. Isso mas também o grupo começa a confiar mais, né? A pessoa se torna mais confiável em geral. Isso permite esse estado, né, de maior equilíbrio homeostático nas manifestações, né? A gente pode... Isso, exato. Na página 16, na segunda linha, em fatologia, o teletertuliano pede que você fale sobre a postura do devagar e sempre evolutivo. Quando a gente chega na Conscienciologia, ou o voluntário mais jejuno, ou a pessoa que chega, às vezes ela quer dar passos grandes, correr, imprimir muita velocidade na manifestação, nas reciclagens, nos trabalhos, nas GESCONs que precisa desenvolver e assim por diante. E, às vezes, acaba o gás, acaba a energia, a pessoa se esvai porque ela está exagerando, está queimando a vela pelas duas pontas. O ideal é a gente andar num ritmo possível, mas que permita o refazimento, permita a manutenção do nível energético, nível de homeostase, e sem parar. Sem parar, mas num ritmo constante. A constância, a continuidade é mais importante do que a velocidade para tentar, sei lá, furar o céu, né? Fazer mudanças, né, muito rápidas, né? E ainda na fatologia, Jorge, nessa mesma página 16, na quinta linha, de baixo para cima,
Você pode discorrer sobre o bom humor discernido nas atitudes sérias? Você já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas é uma oportunidade de você aprofundar. Tá, a seriedade, enfim, a gente já falou, não tem a ver, não está associada com mau humor, com sisudez, com sinistrose ou qualquer coisa desse tipo. A seriedade pode se utilizar de bom humor. O bom humor é uma técnica, né? Uma técnica evolutiva que ajuda a desassediar situações. Então, mesmo sendo sério, a pessoa pode utilizar do bom humor para demonstrar mais leveza, para desassediar algum processo mais pesado que está em discussão, em trabalho e assim por diante. Faz parte da seriedade isso também. Saber utilizar o bom humor a favor da evolução. É interessante que você qualifica esse bom humor com a questão do discernimento, né? Então, esse bom humor discernido, eu acho que faz toda a diferença dentro desse contexto que você está sugerindo, né? Está propondo aí colocar. Com certeza. Fala, Pilar. Oi, Jorge. Parabéns pelo verbete. Bem-vindo. Obrigado. Na página 16, Fatologia, contextualiza para mim um pouquinho, 1, 2, 3, 4, 5... Na quinta linha de baixo para cima, a Melim anunciando a automissão proexogênica. Quando a pessoa não está cumprindo as suas cláusulas proéxicas, ela está sendo omissa, irresponsável e está deixando para lá, negligenciando a própria programação existencial, eventualmente, se isso for continuado, lá pela meia-idade ou um pouco adiante, ela vai começar a sentir melancolia intrafísica. Então, é uma forma de fazer uma autoavaliação a partir desse sintoma, dessa tristeza, né, dessa condição de melancolia intrafísica. É uma consequência natural dessa automissão proexogênica. O intermissivista que não banca a própria proexis, a paraprocedência, ele eventualmente vai sentir isso. Ok, obrigada. Lá. O que eu ia falar era um complemento do que estava sendo discutido, mas não tem problema não, porque eu estava fazendo a associação da numerologia que você fez, Jorge, e a sua última colocação aqui na numerologia é uma sedimentação que você coloca, né? Uma sedimentação, depois de toda essa reciclagem, depois de todo esse trabalho de renovação do seu micro-universo, né? E o efeito autolibertador dessa instauração, dessa renovação que você fez, conseguiu fazer com a autosserialidade aí, né? Serialidade, olha. Seriedade. Porque acho que vai ser seriedade. Mas, de certa forma, vai ser uma autosserialidade. Sim. Também se perpetua, né? Pois é. Então, eu gostaria que ele se colocasse nesse contexto de autolibertador. O efeito da autosseriedade, né? Na condição da autolibertação. Nessa situação aí, o que aconteceu, né? A minha avaliação é que quando a gente assume as responsabilidades, a gente se livra, né? Deixa para trás vários tipos de pressões, inclusive melancolia, às vezes, se já tiver, né, acontecendo, por assumir as responsabilidades. Então, o simples ato de se autodefinir e de reconhecer que tem responsabilidades, que tem uma proexis a ser cumprida, e de bancar isso, começar a trabalhar para a consecução dessa proexis, liberta a gente das pressões, das pressões que a gente mesmo exerce sobre a gente. Do processo de desassédio, né? Processo de desassédio, isso. E essa era a segunda parte, exatamente. Os assediadores não vão mais conseguir manter a pressão também holopensênica sobre a pessoa, né? Porque ela assumiu outra postura, se posicionou, está bancando algo novo e pró a interassistencialidade, né?
e proconsecção proexológica. Muito obrigada. Professor Jorge, em primeiro lugar, parabéns pelo verbete. Tendo em vista que o domínio do EV é início do princípio do começo do domínio do parapsiquismo e que em parafatologia você menciona o autodomínio do estado vibracional profilático, gostaria que você falasse sobre as dificuldades que teve ou que ainda tem com o desenvolvimento do EV. Como foi o seu processo de desenvolvimento do mesmo? Tem como relacionar sua vida antes e depois do domínio do estado vibracional? Assim como a TENEPS, o domínio do EV é uma das... Acho que até o professor, lembrando o Congresso de Autopesquisologia, o professor Wagner Alegretti falou que TENEPS e EV, e domínio das energias, todo mundo tem que desenvolver. O meu processo de desenvolvimento da qualificação, né, para a instalação do estado vibracional, foi longo. Um dos processos, uma das condições que a falta de autosseriedade acarreta é a indisciplina, é a negligência. Então, o desenvolvimento do domínio das bioenergias está em andamento, mas hoje em dia eu consigo instalar o estado vibracional com relativa facilidade, praticamente em qualquer situação. Mas eu ainda não admito que eu tenha um domínio assim pleno das bioenergias. Mas há uma grande diferença entre o que eu manifestava, por exemplo, há 3 anos atrás, antes de retomar a tarefa, e hoje, depois desse período decorrido de retomada de tarefa e das reciclagens que eu tenho trabalhado. Então, se antigamente havia ambientes de trânsito corriqueiro que às vezes me traziam dificuldades de manifestação, hoje em dia isso está ficando mais raro. Pode acontecer, mas está cada vez mais raro. É possível chegar em locais novos e instalar meu próprio campo, fazer a parasepsia do ambiente e me manifestar com tranquilidade. Então, é outro processo de tenacidade, de insistência, de constância, né, do devagar e sempre, 20 vezes por dia. E se um dia não conseguir ou no outro não consegue, insiste até conseguir se organizar para fazer os 20 vezes diários. E isso é insistência, constância. Eu acho que não tem muito por onde fugir, não tem. É o dia a dia. Que a gente já sabe, né? E eu acho que junto com isso, como você colocou também, a correção da reciclagem intraconsciencial, né? Não adianta só ficar trabalhando energia se não mudar as posturas, se não se atualizar. Tem que se atualizar, tem que se tornar cada vez mais coerente com os valores e com o que foi aprendido no curso intermissivo. Na fatologia, na página 15, na 4ª linha, você pode ampliar o empenho proexolíneo em acertar nas escolhas dos melhores meios para os fins interassistenciais? É o processo do planejamento, né? Buscar as melhores formas, as melhores ferramentas, a melhor abordagem para desenvolver a interassistencialidade e para praticar a interassistencialidade, tanto do ponto de vista de qualificação, quanto do ponto de vista de prática, né, de teática. E a interassistencialidade é uma parte inextricável da própria programação existencial. Dentro da autosseriedade, portanto, entra na mesma linha de planejamento, de dedicação, de autodeterminação, de organizar como que vai ser desenvolvido a interassistencialidade da melhor forma, né? Dentro do desempenho da própria Proexis, dentro das cláusulas da própria Proexis. E na 6ª linha, Jorge, ainda da fatologia, a diligência na busca das retratações auto- e heterolibertadoras. Também, outro ponto importante são as reconciliações e as retratações. Isso ficou muito explícito em um outro curso que eu fiz,
que me veio o esclarecimento bem claro que para galgar novos patamares evolutivos, um dos fatores, além de desenvolver novos trafores, né, substituindo traços faltantes e substituindo traços fardo, são as reconciliações, reencontrar as pessoas que estão no intrafísico, as consins, e se retratar, se reconciliar da melhor maneira possível. Buscar na memória quais são essas pessoas que, às vezes, a gente pode ter desenvolvido isso nessa própria vida ainda, né, já. Então, além das reconciliações com consins que estão ressomadas e que a gente precisa trabalhar alguma questão, né, e que às vezes fazem parte do grupo karma, quer dizer, fazem parte do grupo karma, mas que às vezes estão próximas da gente, então que são processos mais facilitados de interação. Tem também as outras que, por exemplo, se encontrou na infância ou na adolescência ou durante o período de universidade, e agora a gente precisa ir atrás dessas pessoas para se retratar, para se reconciliar e para resgatar, para renovar, limpar a situação mal parada que pode ter ficado. Então, é fazer um levantamento sistemático para propiciar, né, essa limpeza do nosso passado, mesmo que seja recente, né, das interprisões. Então, Jorge, agora que a gente tem uma pergunta, não sei, me parece um pouco descontextualizada, mas vamos ver como que a gente pode ajudar o teletertuliano aqui. Ao verbetógrafo, como ser sério na abordagem desses temas sem ser hipócrita, quando as ideias abordadas no contexto são anteriores à conscienciologia? Entendi esse contexto de ser anteriores à conscienciologia, mas quer falar alguma coisa? Bom, seriedade em si, ela existe dentro e fora da conscienciologia. Claro. A pessoa pode ser séria, por exemplo, até a gente diz aqui, essas organizações criminosas são sérias, mas elas são anticosmoéticas. Mas a gente está tratando da seriedade aqui mais dentro do contexto da conscienciologia mesmo. E qual é o início da pergunta? Como ser sério na abordagem desses temas sem ser hipócrita, quando as ideias abordadas no contexto são anteriores à conscienciologia? A gente pode dizer que a conscienciologia é a sistematização de um conhecimento, a sistematização de um paradigma, que tem como objetivo o estudo da consciência, né? Então, agora, vamos dizer assim, nessa atualidade, conseguiu-se fazer essa sistematização, mas a consciência existe, bom, enfim, desde que o universo é o universo, não vamos entrar aqui em questões mateológicas de quando existe a consciência. Existe algumas... Sendo a seriedade ou a autosseriedade, como você está propondo, um atributo consciencial, não existe antes, anterior ou após a conscienciologia, né? Nós estamos fazendo um estudo sistematizado aqui agora, mas esse atributo, vamos dizer assim, desde sempre existiu em consciências mais lúcidas, mais evoluídas, né? mais sérias consigo mesmo, né? Sim, e a própria conscienciologia está nos fornecendo ferramentas justamente para encarar, para resolver essas questões que podem ser precursoras antes da conscienciologia, de forma muito mais bem elaborada, com a compreensão das interprisões, com a compreensão do nosso passado, com a compreensão do que significa interassistencialidade, interdependência e assim por diante. Eu não vejo nenhuma incoerência quanto a isso, nem possibilidade de hipocrisia. Eu acho que a hipocrisia pode ter se a pessoa ainda não entendeu o que é autosseriedade no sentido do verbete. Só para contribuir também, para ele ver o que ele quis dizer com hipocrisia, porque hora alguma a conscienciologia se desdona desses conceitos de seriedade, etc. e tal. Então, onde é que ele fez o rapport com a hipocrisia? Isso aí talvez vá ajudar bem na autopesquisa dele. Né? Okay. Na página 16, em tecnologia, a técnica da sistematização regular dos interesses pessoais. A técnica da sistematização regular dos interesses pessoais, esforços, SES, espaço e tempo integral aplicada a favor da proexis. É para comentar isso?
Exatamente. Enfim, isso daqui é uma técnica de auto-organização, né? De auto-organização e de megafocagem, de megafoco. Se a gente tem o megafoco na Proexis, a gente vai procurar ajustar os interesses pessoais, os esforços que a gente despende, a aplicação das energias conscienciais, os espaços que a gente tem disponível e o tempo para favorecer o desempenho da própria programação existencial. Isso é sistematizar os recursos, é organizar os recursos da melhor maneira possível para priorizar a consecução da Proexis. É essa a ideia dessa técnica. Desse nível de conquista, de aquisição, né? Isso exatamente, a manutenção dinâmica. E na sindromologia, síndrome da ectopia afetiva, na página 18, sindromologia, a síndrome da ectopia afetiva. Esse daí também é um tema que está no... Síndrome da ectopia afetiva está no Homo sapiens reurbanizados, né? Acho que... mas é aquela condição da pessoa que elege um objeto, uma ideia, uma pessoa como um objeto de deificação, de adoração, alguma coisa desse tipo. Se a gente valoriza tanto a ponto de deificar, de se devotar completamente a uma ideia, ou a uma pessoa, ou algum objeto, a gente acaba se desviando do foco principal, que é a própria consciência. Não existe nada, nada que justifique uma devoção a uma pessoa específica, ou a uma ideia, ou seja lá o que for. O que a gente precisa é ter lucidez para entender que a evolução não existe um ídolo, não existe uma pessoa ou uma condição que vá nos direcionar ou que vá nos ajudar nesse sentido. Então, a gente precisa ter uma afetividade, ou precisa ter um foco que seja evolutivo, consciencial, voltado para o próximo, para a interassistencialidade, e se manifestar de forma altruísta e abnegada, mas dentro de uma afetividade equilibrada, né, com relação a si mesmo, né, grupo karma, ego karma, e aos demais que estão evoluindo com a gente. A ectopia afetiva, ela desvia, ela atrapalha o foco no principal, no adequado para a evolução. Agora, aquele nosso amigo lá da pergunta sobre a condição que ele até falou da hipocrisia, ele pergunta sobre o efeito halo da interassistencialidade consciencial. Você já respondeu isso, mas acho que, de repente, a partir do contexto, você pode aprofundar um pouco mais, né? Tá. Quando uma pessoa, uma consim, recebe uma assistência, é alvo de ajuda, seja energética, seja de qualquer forma, aquilo vai reverberar dentro do contexto em que aquela pessoa se manifesta. Em todas as dimensões em que a pessoa se manifesta. Na dimensão intrafísica, na dimensão extrafísica, vai repercutir nas consciexes que orbitam aquela consim, por exemplo. E quando eu respondi a primeira vez essa pergunta, eu dei o meu exemplo pessoal. Eu recebi um aporte grande de assistência quando retomei tarefa, e com isso eu acelerei o meu processo dentro da retomada, assumi novos postos de docência, assumi coordenação diária no voluntariado, e escrevi o verbete que eu estou apresentando agora. Tudo isso acaba repercutindo positivamente em várias pessoas, várias consciências e consciexes que estão sendo beneficiadas com essas informações e com as ações decorrentes da assistência que uma pessoa recebeu. Ok. Jorge, não sei se eu cheguei depois, né? Não sei se você já respondeu essa pergunta, mas aqui na Fatologia, página 16, terceira linha. O comedimento sofreando a seriedade soturna. E depois,
4 linhas abaixo, apagogia mantenedora de atos autocorruptos. Você podia comentar esses 2 itens? A seriedade ela não é para ser lúgubre, sinistra, taciturna, mal-humorada. Ela é uma postura de responsabilidade, mas ela não é para ser mal-humorada nem nada disso, né? Então, a seriedade não se confunde com mau humor, com sisudez, né, com rigidez. Senão, aí já tem trafares atuando junto com a seriedade, né? A seriedade é para ser uma coisa leve, é uma responsabilidade benéfica para a gente. Então, essa é o comedimento na aplicação da seriedade. Muita gente confunde, né? Acha que pessoa séria é aquela que mostra uma cara fechada, feia, aquela lá é uma pessoa séria. Não é assim necessariamente. Às vezes, a gente tem que ter uma postura de seriedade, porque a gente não vai, como dizer assim, não vai se mancomunar ou não vai se vender barato. Né? Banalizar, né? Banalizar uma situação. Aí a gente tem que manter uma postura, às vezes até de mais siso, de mais seriedade, uma cara, uma face, um senho um pouco mais demonstrando que a gente não está de acordo com aquela situação. Mas não é para ser assim a seriedade, né? Ela é a seriedade, em outro ponto, a gente demonstra que ela é autolibertadora. Então, ela ajuda a gente a se manifestar de forma mais tranquila, mais homeostática, mais leve. E a apagogia é aquela condição da pessoa que foge do cerne da questão. Ela recebe tem uma dúvida sobre determinada questão, sobre determinada coisa, e ela foge, ela se esquiva. Né? É uma forma de desviacionismo, de fuga de si mesmo. Então, a apagogia é uma mantenedora de autocorrupção, por causa disso. É um verbete também. Tem um verbete que chama apagogia. Mas é isso, é fugir. Quando a gente foge da gente mesmo, do autoenfrentamento, a gente está mantendo a autocorrupção. Ok, obrigada. Você podia linkar até com o que ela disse, trazendo um cotejo, uma relação da seriedade com o prazer, com a realização, com a primener, e, por outro lado, também comparar, diferenciando, se você puder, com hedonismo, com coisas nessa linha? Eu acho que é comentado aqui, eu não vou me lembrar agora, mas sobre o hedonismo e sobre a primener, você diz, a autosseriedade vai tender a nos levar ao completismo existencial. Então, a primener é uma consequência, né, natural da aplicação da seriedade, dos desempenhos, né, conscienciais. Você entende? E a consecução, o desempenho regular da proexis, a fazer tares em sala de aula, ou fazer tares escrevendo, ou materializar o que a gente precisa materializar em termos de GESCOM, em termos de reconciliações, tudo isso é prazeroso. Às vezes, uma reconciliação pode ser dolorosa, uma retratação pode ser difícil, porque a gente tem processo emocional envolvido nisso. Mas quanto mais você tiver experiências, por exemplo, de retratação, de reconciliação, mais leve vai ficando os processos futuros que você enfrenta. Porque a tendência é você se habituar àquela situação e ir desdramatizando, e se livrando do peso emocional. Porque você começa a entender com maior frequência, né, e a experimentar com maior frequência o benefício de ter feito aquela reconciliação. Então vai ficando cada vez mais leve. Isso também é prazeroso. Quando a gente termina de escrever um artigo, ou quando a gente começa um autoenfrentamento e começa a ter os sucessos das metas intermediárias, né, do autoenfrentamento, da autossuperação, aquilo também é prazeroso. Então, tudo dentro da manifestação da seriedade tende a primener, a primavera energética. Tende à satisfação pessoal. E, no cúmulo disso, né, o completismo existencial. Oi, Jorge. Então, só para complementar essa questão, eu escrevi aqui, seriedade serena, que é uma seriedade mais para o lado racional e não emocional. Porque quando a pessoa está muito séria, aquela cara fechada, que tem algo emocional pegando, né? Tem que ser. Eu acho que tem a ver. Comumente, a seriedade é associada
com a pessoa mais fechada, com a pessoa menos Que comunicativa. não é, exatamente. Eles falam, você é muito sério nesse sentido. A pessoa é mais fechada, não se comunica muito, está carrancuda. Mas não é esse o sentido, né, que a gente coloca aqui no verbete. Estou entendendo. Jorge, parabéns pelo verbete. Na quarta linha da fatologia, página 16, você traz aí os membros das organizações criminosas enquanto portadores de seriedade antievolutiva. E o tema seriedade você já classifica, né? Ele é neutro. Então, eu queria perguntar se você chegou, em algum momento, a fazer uma reflexão, porque aqui a gente tem, por exemplo, um trafor que se junta a um trafar, e a gente fala um trafar composto, né? Se você chegou, em algum momento, a trabalhar isso. Porque a gente sabe que tem assediadores que levam muito a sério a sua função de assediador, né? Se você, a sua pesquisa, seu estudo, você chegou a pensar, né, de uma maneira mais detalhada, nesse trafor, né, que pode ser o trafor, sendo, vamos dizer assim, uma composição de um trafar composto. Não, eu não cheguei a pensar nisso. Esse texto aqui, né, esse fragmento da fatologia, foi realmente inspirada nas organizações criminosas, a máfia, o PCC, e, enfim, todas essas organizações que são administradas de forma muito séria, muitos como se fosse um negócio, mas são criminosos, são anticosmoéticos. E isso também acontece em outros âmbitos, por exemplo, há sindicatos que são assim, que não são muito sérios, responsáveis ou cosmoéticos, vamos dizer assim. Há partidos políticos que também manifestam seriedade, mas também não são cosmoéticos, e assim por diante. Tem vários escopos ou âmbitos de manifestação na SOCIM, onde a organização é muito séria, né, vamos dizer assim. Até tem que ter códigos de conduta, né, bem rígidos. Recentemente Exatamente. até saiu, né, numa matéria, numa revista aí dessa semanal da Veja, os códigos de conduta do PCC, do Comando Vermelho, como são muito bem organizados, né, muito bem elaborados, e até com certo rigor na condição lá das cláusulas do código. Mas, como o Jorge falou, totalmente anticosmoéticos, anti-evolutivos, né? Uhum. E na página 18, aproveitando lá, sindromologia, na quarta linha, de cima para baixo. Eu sou retardatária, não sei se você já abordou. Tem ali a síndrome de Amiel. A síndrome de Amiel é baseado em um filósofo, acho que suíço, tem um verbete, mas eu vou explicar rapidamente. É a condição do trabalho mental somático, intelectual, repetitivo e inútil. Eu não me lembro do primeiro nome dele, mas esse filósofo escreveu um diário de 17 mil páginas sobre o dia a dia dele, sem nenhum acrescentamento útil, sem reciclagem, era só observações assim inúteis, né, do ponto de vista evolutivo. Tipo um Facebook, assim. Um Facebook é um bom exemplo disso. Jorge, agora tem o pessoal de Brasília aqui, todos assim, muito contentes, parabenizando você pelo seu verbete. A Celeste manda os parabéns, a professora Celeste, envia-lhe os parabéns. E ela pergunta algo que você já respondeu, mas talvez seja uma oportunidade de você aprofundar sobre essa técnica de sistematização regular dos interesses pessoais, esforços, energias conscienciais, espaço e tempo integral aplicado a favor da Proexis. Essa técnica é uma técnica de megafocagem e auto-organização. Então, é uma técnica em que a gente, tendo como megafoco a consecução da própria Proexis, a gente vai se organizar nesses vários aspectos, quanto aos interesses pessoais, ou aqui a gente vai dedicar os nossos interesses, né? Por exemplo, as leituras, as qualificações e assim por diante. Os esforços, né, a escolha de para onde direcionar os próprios esforços, a utilização mais adequada das energias conscienciais e alocação adequada de tempo e espaço, tudo isso para consecução da Proexis da maneira melhor possível.
dentro dos prazos disponíveis e assim por diante. Ou seja, a coordenação de todas essas variáveis, né, com um objetivo proexológico, não é isso? E o que me chamou a atenção é essa regularidade, né? Você qualifica essa sistematização, ou seja, me parece que a todo momento há de se ter uma revisão, pelo menos, ou uma atualização dessa sistematização para ver uma convergência mais positiva, né, e mais profícua dessas variáveis. É isso que você está falando? Com certeza. Em algum momento, por exemplo, pode ser mais prioritário ficar mais tempo em sala de aula, fazendo TARES com as consciências que estão presentes. Em outro momento, pode ser necessário focar mais numa GESCOM, na escrita de verbetes, ou na autoria de livro, ou de artigos. Em outro momento, pode ser necessário adquirir, desenvolver outro tipo de qualificação, talvez para trabalhar mais no processo energético e assim por diante. Então, vai ter que ter sempre uma revisão periódica, né, uma manutenção periódica dessa organização. A Graça, de Brasília, a professora Graça, também dá os parabéns pelo verbete, pela defesa do verbete. E na fatologia, na página 16, na terceira linha de baixo para cima, por gentileza, amplie, a partir de suas pesquisas, o complexo advindo das atitudes de desvelo às conquistas evolutivas. Esse cuidado com a obtenção de conquistas evolutivas está relacionado diretamente à Proexis. Para desempenhar a Proexis, a gente vai precisar se desenvolver, se qualificar. Isso é a materialização na própria manifestação de conquistas evolutivas. E essa atitude de desvelo com relação a esse autodesenvolvimento, autoqualificação, tende a levar ao completismo existencial. Está associado, faz parte, inclusive, das próprias cláusulas da Proexis, né? A gente vem aqui para adquirir qualificações para desenvolver, implementar ou implantar as cláusulas proexológicas assumidas. E, ao final disso, né, atingiu o completismo existencial. Me parece, né, Jorge, que esse desvelo que você coloca aqui nas conquistas evolutivas tem a ver justamente com a valorização até dos pequenos, a gente pode falar assim, de mini conquistas, né, de pequenos passos que vão se dando, né. Eu me lembro, às vezes, alguns exemplos, eu tenho que recorrer aqui ao professor Valdo, que ele fala, olha, às vezes a pessoa está esperando assim, um super mega fenômeno parapsíquico, mas ela deixa de dar importância, deixa de ter um desvelo com uma percepção ainda singela da energia. Mas aquela percepção singela de energia é uma conquista evolutiva e, a partir da valorização daquela percepção, a pessoa pode caminhar, ela pode progredir no desenvolvimento parapsíquico dela, por exemplo, né? Então, às vezes, a pessoa pode tender a querer valorizar só o que é considerado como uma grande conquista, né? O que ela considera uma grande conquista. Mas as grandes conquistas e o completismo se faz de pequenos passos, né? Muitas vezes de aquisições que aparentemente são singelas, mas que têm um efeito evolutivo magnânime, né? Não dá para ficar esperando sempre fogo de artifício, né, ou a faixa no prédio dando a informação que a gente quer receber. Às vezes, se a gente não tem outra informação, até o que vem nos devaneios pode ajudar. Tem que aproveitar tudo o que for possível. Valoriza tudo, né? Jorge, boa tarde. Parabéns aí pelo verbete. Uma pergunta nesse sentido, relacionada à cronêmica. Gostaria de saber, então, assim, um pouco da sua experiência, da sua opinião, porque atitudes de autosseriedade, às vezes, elas não são simpáticas. As pessoas não estão muito, em geral, né? Você que dá aulas, eu também dou aulas, às vezes, para consciências inexperientes, naquele momento mais conturbado da vida, elas não estão muito afeitas a essa atitude de autosseriedade ou de seriedade. Mas a gente sabe que temos que manter nosso posicionamento, porque aquilo no futuro, né, vai dar uma repercussão. Então, queria saber, não só em relação ao efeito posterior de uma atitude que naquele momento não teve uma acolhida muito boa, mas futuramente terá, quanto à questão também
talvez a sua experiência de ter insistido na busca pela reciclagem, pela evolução, como também isso repercutiu hoje, né? Você está defendendo aqui esse verbete, né? Tanto na sua insistência, como o professor Valdo fala, né? Insista, persista, não desista, quanto também no efeito retardado, às vezes, aquela nossa postura vai, apenas posteriormente a pessoa vai cair em si, que foi, então é um aspecto de cronêmica, gostaria que você comentasse, por gentileza. A autosseriedade e dentro do princípio do posicionamento pessoal, às vezes a gente pode desagradar as pessoas, às vezes as pessoas podem não entender o que a gente está manifestando. Mas a manutenção de uma postura cosmoética, mesmo que eventualmente desagrade ou não seja entendida por todos, é necessária. Ao longo do tempo, a tendência é que a teática pessoal e a verbação consequente, elas esclareçam as pessoas. Às vezes não vai ser nem nesta vida. Às vezes vai ser no próximo período intermissivo ou em alguma vida futura. Mas eu acho fundamental a gente ser firme com relação às próprias posturas cosmoéticas, sem ser agressivo, sem ir para enfrentamentos, mas manter a nossa condição de reciclagens, de aprofundamento na própria Proexis, de compromisso com a multidimensionalidade, né, com os amparadores, e assumindo, né, cada vez mais as nossas responsabilidades e desejando o melhor para todos, independente deles discordarem ou deles reprovarem, ou de haver qualquer tipo de dificuldade na compreensão da dedicação ou do tipo de abordagem que a gente resolveu adotar para a própria vida a partir desse momento, né? E essa autosseriedade é uma coerência, uma autocoerência consigo próprio, né? Começa com uma autocoerência consigo próprio. É um dos sinônimos, né? Uma autocoerência também com, como você falou, né? Com as ideias do intermissivo, com a paraprocedência, né? Então, acho que a primeira, digamos assim, satisfação, né, a ser dada, primeiro é com relação à própria pessoa e depois com os amparadores, não é isso? Se a gente não dá uma satisfação para a gente mesmo, né? Não tem nem autorrespeito, autosseriedade, né? Começa com a gente. Começa com a gente. Depois vem. Eu gostei, lá na página 18, eu gostaria que você ampliar a síndrome da pressa, como também, página 18, síndrome da pressa, como também o primeiro mito da mitologia. É uma ampliação. Eu tenho mais ou menos noção, mais ou menos, mas eu queria que você ampliasse. Essa questão de pressa é um negócio que me pega ainda. Me pegou muito tempo e ainda me pega, não tem jeito. Tem um excelente verbete sobre a síndrome da pressa. Ela não veio aqui por criação minha, mas eu acho que a síndrome da pressa é uma das síndromes. Todas as síndromes comprometem, mas essa síndrome da pressa, que é viver dentro dessa pressão da SOCIM, é complicado. A gente precisa se organizar. Se para se organizar for preciso reduzir o que você está fazendo para encaixar nas 24 horas do dia intrafísico o que é possível, então procura priorizar, porque não tem como, a gente vai precisar ter a quantidade mínima pessoal de horas de sono, e tem os cuidados pessoais, tem que fazer o exercício físico, tem que fazer os estudos pessoais, tem que produzir uma GESCOM ou outras obrigações proexogênicas. Então, é auto-organização. E auto-organização é priorização com discernimento, né? Ter discernimento do que é o mais prioritário agora. Não dá para querer achar que tudo tem o mesmo nível de prioridade. E tem que escolher. Ela também atrapalha a questão do detalhismo. Né? A pressa atrapalha muito a questão do detalhismo. O detalhismo precisa de reflexão, de aprofundamento, de parar e pensar um pouco. Às vezes, pegar outra tarefa ou alguma coisa mais leve, deixar vamos dizer assim, um processamento de retaguarda mental
mental somático, que vai depois surtir um pouco de efeito, alguns minutos depois, ou às vezes até um dia depois. Quando eu passei assim, lá na frente, muito rápido, eu vi seu verbete, vi seu nome, mas eu entendi outra palavra. Não era autosseriedade, não. Pensei que fosse auto da seriedade, da seriologia, né? Serialidade. Vida sucessiva, né? Leu muito rápido. Esquisito esse negócio, mas tudo bem. E agora estou vendo que é outra coisa. Assim, agora eu queria que você falasse sobre a questão do primeiro mito aqui. Os mitos do passado quanto ao próprio passado multimilenar. Isso, os mitos pessoais quanto ao próprio passado multimilenar. A gente traz um sistema de crenças, um sistema de valores que é baseado em várias vidas. E uma das coisas que pode atravancar a manifestação mais madura aqui nesta dimensão é a gente não fazer uma revisão periódica desses mitos, desses valores anacrônicos, né? Por exemplo, a pessoa... Exemplos clássicos, né? A mulher que tem o complexo de Cinderela ou o rapaz, o homem que tem a síndrome de Peter Pan. Ele acha que tem que ser o moço bom, o herói da turma, coisas desse tipo. E a moça que acha que vai aparecer um príncipe encantado para resgatar ela da situação. Então, fazer um aprofundamento na autopesquisa para se livrar desses aspectos atravancadores da manifestação anacrônica, ultrapassada, né, que não são incoerentes, na maioria das vezes, com o processo da programação existencial. Jorge, aproveitando aí essa questão, na taxologia, aqui na página 19, item 12, temporalidade. Eu gostaria que você comentasse, assim, na sua autopesquisa, como que você trabalhou essa questão aí da maneira pessoal, né, ser pautada em padrão milenar, secular, decenal, mais recente, esse questionamento que você colocou, como que foi para você, assim, como que você trabalhou essa questão na sua autopesquisa? Pois é, isso tem a ver com a paragenética, né, acumulada aí ao longo dos milênios, e a ideia aqui é a gente conseguir avaliar qual é o nosso padrão de manifestação atual, se ele é coerente com a multimilenaridade, ou seja, se eu estou me manifestando como eu manifestava no século XVIII, no século V ou antes disso, ou se eu estou me manifestando de acordo com o último século, talvez o último intermissivo, já está melhorando, ou se, além de ter resgatado os valores novos do intermissivo, eu já fiz novas revisões, já consegui me qualificar melhor do ponto de vista de eliminação de trafares, de adoção de novos valores, um código de pessoal de cosmoética mais avaliado, e às vezes essa atualização é ainda mais recente, tem 1 ano, 2 anos, tem alguns meses, a gente está implantando, está fazendo autoenfrentamentos. Então, verificar, o ideal é que a gente consiga se manifestar da forma mais atualizada possível, por isso que a autopesquisa e a reciclagem têm que ser constantes, dentro do escopo dessa... Mas você contou assim com informações de retrocognições, como que foi assim para o teu embasamento pessoal desse questionamento? O meu embasamento pessoal foi a atualização dos valores pessoais e foi a assunção, né, do que eu devo ser aqui, do que eu me preparei para ser aqui, né, a assunção da proexis, do voluntariado, de responsabilidades maiores. E parar com a brincadeira, né? Ok, obrigada. Eu acho que nesse caso, só para dar uma complementar, assim, tentar complementar, não é tanto de se ver, e sim de se perceber, entendeu? Atuando ainda com posturas retrógradas. Não é autoimagem, é autoexpressão mesmo, né? Parabéns, professor Jorge. Esse seu verbete amplia e facilita muito o entendimento e aplicabilidade da teoria e prática da conscienciologia e projeciologia, além de dar sustentabilidade ao processo autoevolutivo. Na fatologia, na página 16, primeira linha, pode falar mais a respeito do funcionamento da bússola consciencial favorecido pela firmeza de propósitos? Tem um efeito positivo na bússola consciencial, no ponteiro consciencial, a firmeza de propósito. Se eu decidir que
agora eu vou bancar minha Proexis, vou adotar os neovalores que eu já tinha estudado no intermissivo e vou priorizar a consecução proexológica, a bússola consciencial vai ser mais facilmente percebida. E os amparadores vão estar nos ajudando na calibragem dessa bússola e na percepção disso. Eu acho que é uma consequência natural do posicionamento pessoal, nesse sentido. Jorge, aqui na mitologia, na página 18, você menciona, na terceira linha, de baixo para cima, um mito muito interessante, eu acho que valeria a pena a gente falar aqui. O mito da liberdade de expressão corresponder a deixar-se levar pela vida. Explica melhor como é que você fez essa relação da liberdade de expressão e de certa leviandade, né, evolutiva, vamos assim dizer. Essa condição de deixar-se levar pela vida é uma condição, com perdão da expressão, é uma condição de gado, né, de ser conduzido pela socin patológica. A gente só adquire liberdade de expressão quando a gente é coerente com a gente mesmo, e não enquanto a gente se deixa levar pelo externo. Esse externo vão ser os assediadores, vão ser os condutores das massas. Vão ser os anunciantes de cerveja, os anunciantes de cigarro, os anunciantes da música da moda, os anunciantes dos nightclubs, onde a pessoa vai e se desgasta sem produzir nada. Então, a liberdade de expressão verdadeira é quando a gente tem lucidez da nossa existência enquanto consciências intrafísicas, dentro de um processo multidimensional, com responsabilidades de interassistencialidade, muitos com responsabilidades proexológicas, né, tendo uma programação existencial para cumprir e assim por diante. Fora isso, é uma ilusão a liberdade de expressão. Não tem liberdade de expressão, tem um determinismo hétero aplicado na pessoa que se deixa levar. Caberia aqui aquela condição do lock interno e do lock externo, do local de controle interno e o local de controle externo, né? Eu acho que é um complemento bom para entender a situação. Se a pessoa tem o local de controle interno, ela não está se deixando manipular ou influenciar pela opinião dos outros. A pessoa que tem o local de controle externo está mais preocupada com a opinião dos outros sobre si mesma, e daí acaba se deixando manipular, se deixando controlar pelo outro, porque ela não pensa por si mesma, ela pensa com base no que o outro pensa dela. Obrigado por ter feito minha pergunta aqui. Eu coloquei aqui, liberdade de expressão pelo loco interno, que é o ideal, né? Professor Jorge, como estar posicionado na pesquisa sobre a autosseriedade, a abordagem na mitologia, na página 18, os mitos pessoais quanto ao próprio passado multimilenar? Essa pergunta já foi feita também, mas é a condição de fazer revisões periódicas e aprofundamentos na autopesquisa para se livrar de condicionamentos que a gente traz de várias vidas anteriores. Por exemplo, aspectos de perfeccionismo, aspectos de não poder errar, essas condições que às vezes a gente traz íncitas, como crenças, como verdades ou condições dadas, e a gente nunca reflete sobre elas. Essas questões precisam ser revisadas. E a forma melhor de fazer isso é através da autopesquisa, reavaliando as questões. Uma técnica muito boa para reavaliar essas situações é a técnica da tábula rasa, em que a gente pode dedicar um dia, por exemplo, a observar tudo com o máximo espírito crítico cosmoético possível, questionando o que os outros fazem, por que é feito daquele jeito, não questionando o outro, mas se questionando sobre as razões por que tais manifestações pessoais e dos outros e dos circundantes é daquela maneira
e não de outra, como se tivesse acabado de chegar de um planeta alienígena e se encontrasse aqui observando a sociedade, as pessoas na sua manifestação no dia a dia. Isso vai ajudar a detectar condicionamentos pessoais e a limpar essas crenças, esse sistema antiquado já, né, muitas vezes. Então, hoje em dia a gente está trabalhando, né, a gente vê aí muito, está sendo bastante estudado já, tem cursos, grupos de estudo nesse sentido, com relação às personalidades consecutivas, com relação à condição da serialidade, né, da autosserialidade, autosseriexologia. Me parece que quando você faz essa abordagem, você traz uma ideia de, ao ter a hipótese de uma personalidade pregressa, da pessoa ter sido uma personalidade pregressa, ela não ter uma postura mítica ou uma postura mística com relação àquela personalidade, né? Ela ter uma postura, digamos assim, de seriedade, mais técnica, mais científica, com aprofundamento conscienciométrico, né? Mais, digamos assim, direcionado justamente para o estudo daquela personalidade, mas sem uma condição do mito, né? Tanto para mais ou às vezes para menos também, né? Que isso pode acontecer. A gente pode fazer essa correlação, Jorge? Com certeza. Essa é uma correlação muito, muito pertinente. Bem exata mesmo. Porque às vezes não só a própria pessoa que está se estudando, né? Às vezes ela não tem essa postura mitológica ou mística, né? Mas o entorno, dependendo de como ela enfoca, de como o tema é abordado, isso cria uma expectativa ou uma postura coletiva de mitificação com relação àquela personalidade, né, em referência. E aí eu acho que perde-se a seriedade da pesquisa autosseriológica, né? Perde-se justamente esse viés, né, mais técnico da pesquisa autosseriológica. Tanto que no curso lá de selexologia, que foi dado há pouco tempo, ao final do campo, uma das recomendações da equipe extrafísica era que se levasse a situação a séria, sem piadinhas. A frase foi até essa, porque a gente pega e começa a brincar com aquilo, com aquela informação, ao invés de tentar aprofundar o contexto, né? E também cuidando para não desembocar numa síndrome da ectopia afetiva, querendo endeusar a situação ou a última vida, e enfim. Bem sério isso. Olá, preceptor Jorge. Pode ampliar o item maniologia na página 18? Nossa. O item inteiro, Jorge. O item inteiro? Bom, tem várias manias aqui, né? A oplomania é o gosto, ou a mania por colecionar armas, instrumentos de defesa, e isso daí está associado com o belicismo, né? A hedonomania tem a ver com o priorizar o próprio prazer, a própria satisfação, é um processo egocêntrico, né? A riscomania é a pessoa que é afeita a riscos, por exemplo, a consim, como é que se diz? Qual que é que você está falando aqui? Da riscomania? A riscomania. É a pessoa que coloca em risco, né, a própria vida. Coloca em risco a própria vida. Que gosta de esportes de risco. Isso, né? Paraquedismo, esse tipo de coisa. Está se colocando, né, o próprio soma em risco. E a proexis também. Adrenalina, a consinha adrenal. Era isso que eu queria me lembrar. A fracassomania é a pessoa vendida, que pode estar com síndrome da mediocridade. Ela tem medo medo do sucesso. Ela está associada, se manifesta com base no fracasso. Deve ser uma pessoa mais negativa, né, que vive numa certa defensiva. Jorge, uma pessoa trafarista está nessa mania. O trafarismo está associado a isso. A priorismomania é relacionado com a pessoa que é a priorista, que pode ser a priorista com relação a mitos, a sistema de crenças pessoais, deve ter associado alguma coisa do passado nos julgamentos, e ela sempre já tem uma opinião formada sobre tudo, e normalmente essa opinião tende a ser negativa ou patológica. A nostomania é o gosto pelo passado, é a saudade do passado. A pessoa está vivendo esta vida, mas mantém
as suas energias focadas no passado. E a ludomania é a mania por jogos, diversão, recreação também, a pessoa que leva a vida mais na brincadeira, né? Vive de férias, por exemplo, só quer passear, só quer se recrear. Agora, com relação a essa condição da fracassomania, na sindromologia, que é o item logo acima, na penúltima linha, você fala da síndrome da pré-derrota. Também é título de um verbete, né? Também é título de verbete. Você pode correlacionar essa síndrome da pré-derrota com a condição da autosseriedade? Assim, o que te levou a mencionar essa síndrome? Essa síndrome da pré-derrota é manifestada pela pessoa que já não... ela tem orgulho, é uma pessoa normalmente orgulhosa, é um dos sinais ou dos sintomas, e ela tem medo de incorrer em erros que ela já incorreu em outras situações, às vezes em outras vidas. E então ela fica postergando, fica se boicotando, não faz os autoenfrentamentos, porque ela tem medo de incorrer nos mesmos fracassos, nas mesmas frustrações, e assim por diante. Uma pessoa que é derrotista, ela jamais vai conseguir fazer autorreciclagens, autoenfrentamento, autopesquisa, porque ela sempre vai achar que ela não vai conseguir de novo, e o medo do sofrimento por não conseguir de novo acaba obnubilando e, enfim, suprimindo as possibilidades de autossuperação, reciclagem. A autoimagem também, né? Está associado com orgulho. Eu queria voltar naquela questão do trafarismo que o Antônio falou, que eu pensei assim, a pessoa trafarista, ela leva exageradamente a sério os trafares que tem, tá certo? Acho que falta manobrar aí, temperar aí com a seriedade dos trafores. Você pode falar um pouco mais sobre essa questão de você levar a sério, não pode também desprezar os trafares. Você tem que levar a sério, mas sem pesar demais e temperando, fazendo uma média ou preponderando, talvez, a seriedade com os trafores. O que você pode dar de dica? O principal, eu acho que o principal fator da manifestação pessoal com relação ao trafarismo é a autovitimização. A pessoa gosta de se vitimizar. E ela se sente refém dos trafares, ela se sente rendida pelos trafares. Ela não consegue desdramatizar e entender que os trafares estão aí para serem substituídos por trafores, para serem trabalhados. E existem técnicas para isso, né? Por exemplo, para cada trafar que a pessoa detecta em si mesmo, ela deve procurar 2 trafores. Essa, por exemplo, é uma técnica boa, que ela vai começar a fortalecer a visão positiva dela. Então, se ela tem 50 trafares, faz uma lista de 100 trafores. E busca, dentro dessa lista de trafores, quais deles podem ser utilizados para trabalhar na superação de cada um dos trafares. Também é outra técnica de autossuperação. Não dá para ficar vendido. A autovitimização é uma das manifestações mais negativas que a consciência pode ter, porque ela é uma autossabotagem muito, muito grave, né? Ela vai sair desta vida, desse período intrafísico, sem fazer nada, né? Sem conseguir se superar em nada. Vai ser uma... Jorge, só para complementar aí, caso não haja trafores, pode ser trafares, quer dizer, trafais, né? Quer dizer, traço que ainda não existe e a pessoa pode incorporar para... Mas trafor tem, né, Antônio? Sempre tem trafor, né? Mas a pessoa às vezes não se lembra. Não, mas aí o esforço é justamente esse. Não se lembrar, né? Também é autossabotagem. Mas é isso a que a gente técnica é do trafor, né? A questão é a seriedade com o trafor também, isso, né? Que quem acha que não tem trafor, ou quem tem dificuldade, é porque não leva a sério também, né? Não se leva a sério. Agora, essa sua técnica eu achei perfeita. Você leva a sério o trafar e leva mais a sério ainda o trafor, porque para cada um trafar pega 2, né? Tá ótimo, adorei essa técnica. Jorge, agora tem uma última pergunta aqui, da Bianca. Parabéns, professor Jorge, o pessoal de Brasília agradece o exemplarismo. Poderia explicar e exemplificar a diferença entre a seriedade como a pessoa que leva a sério o que faz, os trabalhos com os quais se compromete,
Da autosseriedade, como a pessoa que consegue fazer as reciclagens pessoais, não sendo séria somente com o ambiente externo, mas também com o intraconsciencial. Pode repetir, por favor? Ela quer que você, a Bianca, quer que você justamente faça um cotejo entre a questão da seriedade, da pessoa que é séria, só com os compromissos externos, talvez seja, né, só mais, digamos assim, na questão da aparência, não deixa de ser uma pessoa séria, mas também, e com a pessoa que se leva a sério, sob um ponto de vista intraconsciencial, né? Essa é uma manifestação que a gente pode dizer que é hemiplégica, né? É uma manifestação incompleta da consciência do ponto de vista evolutivo. Se ela só trabalha com o externo, com o que está fora, ela não vai fazer as reciclagens pessoais, não vai fazer autopesquisa e não vai se qualificar para melhorar os desempenhos. Se não houver melhoria dos desempenhos, provavelmente não vai ter completismo existencial, porque faz parte de toda a programação existencial o autoenfrentamento, a autossuperação de trafares e obtenção de outras qualificações, né? Se melhorando para fazer a interassistência melhor, para escrever, aqui deixar consignado no intrafísico as informações recentes que trouxe do intermissivo e assim por diante. Não existe proexis sem autoenfrentamento, sem autopesquisa, sem o foco em si mesmo. E, via de regra, primeiro a gente se qualifica, faz assistência para a gente mesmo, para depois fazer assistência para os demais. Ficar querendo fazer assistência só para os demais, a gente vai atingir o teto muito rapidamente e não vai conseguir ampliar a manifestação interassistencial. Para atingir o policarma, a gente precisa se qualificar, por exemplo, para começar a desempenhar a TENEPS. Isso está na proexis de todos nós, não tem como não fazer isso, né? Jorge, meus parabéns, muito obrigada. Esperamos os próximos, vários outros verbetes. Leve a sério a sua condição de verbetógrafo e traga mais verbetes para nós aqui, tá? Muito obrigada mesmo, parabéns. Agradecemos a presença dos tertulianos, a participação dos teletertulianos e vamos aos nossos comerciais. Obrigada, professora Cristina. Pontuações da tertúlia de hoje. Assinaturas do livro de presença, 32. Perguntas presenciais, 23. Perguntas online, 23. Hoje nós teremos o recado da Nazaré sobre o acoplamentário. Boa tarde a todos. O CAEC convida você, tertuliano e teletertuliano, para participar da próxima turma do acoplamentário, que ocorrerá dos dias 22 a 24 de novembro, próximo final de semana, com a temática desperticidade. Cada temática dessas especiais são realizadas uma vez por ano. Esta é a única do ano e ocorrerá novamente somente no próximo ano. Os epicons desta turma serão Rui Bueno e Wildenilson Signorini. O acoplamentário é um laboratório técnico preparado para o desenvolvimento do parapsiquismo e da autopesquisa. Muitos são os benefícios e eu chamaria atenção aqui para alguns deles, por exemplo, o aumento do rapport com os amparadores, a exposição da realidade consciencial do pesquisador, melhora do convívio com as consciências e consciex, a vivência lúcida do epicentrismo e, especialmente, o traforismo, que é a identificação do potencial parapsíquico pessoal, dinamizando a concepção da programação existencial, ou seja, a proexis. Como sabemos que, para o desenvolvimento do parapsiquismo, é aconselhável a repetição de experimentos, e do acoplamentário não é diferente, o CAEC preparou uma série de pacotes promocionais, de maneira que o participante possa realizar mais de um acoplamentário, pagando um preço menor. Por isso, realize a sua inscrição, procure o CAEC na recepção. Muito obrigada, aguardamos a sua presença. Verbete de amanhã, autoposicionamento sadio, especialidade, comunicologia, verbetógrafa, professora Rosane Amadori. Boa tarde a todos e obrigada.